Para quem gosta de fazer bolas grandes de Natal, principalmente, essa é uma opção muito legal. Gente, eu fiz a primeira vez, eu podia ter feito ela um pouco mais justa, mas vai dar para explicar para vocês como é que faz. Coloquei esses ursinhos aqui, se você quiser fazer vermelha, verde, fica muito lindo, fica muito legal e pode ser uma bola que você pode enfeitar tanto na sua árvore quanto no chão. Eu usei esse fio aqui. Ele existe de outras cores, ele existe em verde também. Ele é um fio atoalhado, ele não corre tanto, assim, ele não escorrega muito na hora que você faz, tá? Eu usei essa bola de 200, que seria de 20 centímetros de diâmetro, mas eu poderia ter usado uma bola maior, porque eu fiz o cálculo mais ou menos com as trancinhas bem justinha, mas eu acho que se for bem mais justo, vai ficar bem melhor, tá? A gente vai fazer esse trabalho com as mãos, então é como se a gente fosse fazer um tricô com os dedos, a gente não vai fazer com agulha. Se a gente quisesse usar uma agulha, também daria certo, mas você precisaria usar uma agulha mais grossa. O problema de você fazer com o dedo é que você tem que tomar bastante cuidado para fazer as trancinhas, principalmente os pontos, mais ou menos do mesmo tamanho. Isso é um pouco difícil porque a gente não controla tanto quanto na agulha, né? Nas agulhas a gente tem a tensão certinha e nos dedos às vezes a tensão fica um pouco diferente. Então você solta bem o seu fio e a gente vai começar fazendo como se a gente fosse fazer um crochê. A gente vai fazer aquele nó, né? Um nozinho de começar, tá vendo? Só esse nozinho que chama nó corrediço. E agora a gente sempre tenta fazer esse trabalho apoiado em algum lugar, apoiado na mesa. Ele não é um trabalho que dá para você fazer no colo, solto, porque você tem que ver o tamanho das argolinhas, né, que você tá fazendo. Então, você vai colocar, ó, você vai puxar e vai deixar. Você vai fazer como se você estivesse fazendo a correntinha, tá vendo, ó? Você vai fazer primeiro uma correntinha do tamanho da extensão que você quer. As bolas que eu vi na internet, as meninas fazendo, elas estavam fazendo almofadas. Porque se você quiser encher essa bola com um plumante, com alguma coisa assim, fica muito bom. Então aí não tem um tamanho certo. Quanto mais gordinha você fizer, quanto mais enchimento você colocar, mais esticadinha ela vai ficar. Mas como eu queria fazer dela uma bola, uma coisa mais rígida, que não ficasse mole, porque não, a proposta aqui não é ser uma almofada, eu fiz nessa medida aqui na minha bola, tá? Então aqui você apoia ela em cima da mesa e vai fazendo a sua trancinha. Você vê que eu faço e refaço, porque eu quero que fique todas bonitinhas, senão você vai fazer uma grande, uma pequena, uma grande, uma pequena. E aqui a ideia é que ela fique toda por igual para ficar uma bola bem bonitinha, tá? Aqui eu vou fazer uma quantidade de trancinhas e vou medir na minha bola e deixar bem justo. Mas eu podia ter deixado até mais apertado, sabe? Porque como a gente vai franzir na parte de cima e na parte de baixo, então quanto mais justinho a gente fizer, menor. Um truque bom para ensinar para vocês é o seguinte: quando você vai fazer esse trabalho redondo, você já vai franzir depois essa parte primeira que você está fazendo. Porque se você fizer ela toda redonda, assim, larga na mesa, ela vai fazendo, ela vai aumentando o ponto, como se fosse, não sei, como se fosse uma toalha. E a ideia não é essa. Como a gente não faz diminuição nenhuma, a gente tem que já franzir logo no começo para ela já ficar, você fazer como se estivesse fazendo um vaso, sabe? Um bolzinho qualquer, sabe? Então, você precisa franzir ela bem no comecinho, senão não vai dar certo. Aqui, ó, você vê que eu fiz o melhor que eu consegui, né? A gente, às vezes, quando não tem prática, não faz um trabalho tão bem feitinho, né, gente? Mas o que é importante é mostrar para vocês e dar ideia. Isso tudo é uma questão de prática. Ó, vou ter que fazer mais um tantinho até fechar minha bola.
Olha, aqui eu achei que estava suficiente, tá? Mas eu acho que eu devia ter deixado mais justinha, porque ficou sobrando a bola, e aí não fica tão legal quando fica sobrando. A minha sorte é que a bola é branca e esse fio é claro, então ok, mas vocês lembram que todas as bolas que a gente faz, normalmente a gente pinta ela para não aparecer. Então aqui nós vamos juntar como se a gente estivesse fazendo o nosso crochê. A gente vai fazer um ponto baixíssimo, né, no caso, né? Você vai pegar aqui o finzinho do fio e vai pegar o comecinho. Eu vou deixar ali o comecinho, esse fio que fica sobrando, eu vou deixar ele para dentro do círculo para ele não ficar me atrapalhando depois, tá? Então, vocês colocam o círculo assim em cima da mesa, aí você vai pegar o que você acabou de fazer, vai passar ali no meio e vai puxar uma laçada e vai deixar essa laçada. Você vai deixar ela ali solta para você fazer o restante. A próxima, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar a próxima e vai deixar a laçada. Aí, você vai pegar a próxima trancinha e vai continuar deixando a laçada ali, ó, tá? Eu peguei esses dois, mas na verdade é um só, tá? Na hora eu me atrapalhei, porque eu achei que eu tava fazendo um crochê de verdade, mas na verdade não é isso não, olha, eu desmanchei, porque não é isso não, ó. Você vai pegar só uma e puxar, tá vendo? Você vai deixar todas assim, ó, puxadinhas em cima da sua mesa. Você vai dar uma voltinha só, para você ter um pouco mais de espaço, né? Para você poder franzir depois ali no comecinho, sabe? Você vai deixando assim, ó, elas ali em cima da mesa, tá vendo? Olha. E depois você vai franzir o meinho dela já que você começou, para ela já virar um bolzinho. Senão, ela não vai ficar boa. Ela vai começar a largar o ponto e não é o que a gente quer. Olha, aqui, ó, eu deixei esse primeiro que a gente começou aqui, para já aproveitar ele aqui na segunda volta e passar pelo meio de todo o comecinho e já franzir para deixar ele fechado, porque daí ele vai crescer apertadinho. Se eu continuar a tecer, ele vai ficar enorme. A primeira bola que eu fiz, gente, ficou horrorosa, porque ela foi ficando alargada. Depois eu fui ver por que a minha estava dando errado. E eu vi que todo mundo já fechava esse círculo antes de continuar. Então, eu fechei bem o círculo. Como ela é um fio assim meio de toalhado, ele não é tão liso, ele não escorrega tanto. Então, você tem que puxar. Só que assim, um conselho que eu dou, puxa com cuidado, porque ela também parte. Apesar dela ser um fio grosso, o primeiro que eu puxei, ele partiu no meio, sabe? Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Como faz? Então, eu fui puxando com calma, fui passando e fui puxando com calma, até ele ficar bem redondinho, tá? Então, essa parte é meio chata, porque ainda é o comecinho do trabalho e ele não tá com cara de nada ainda, e a gente tá tentando se ajeitar para não perder as bolinhas, né, que a gente já fez, né, para deixar tudo certinho. Mas vamos na fé porque vai dar certo, porque no fim ele até que ficou uma bola bem bonitinha, que eu até pendurei ali, mas eu aconselho ou aumentar a bola ou fazer mais justinho quando você for fazer na sua bola, você fazer o mais justinho possível, porque vai ficar mais bonito. Aí eu fui puxando até ficar bem redondinho. Aí aqui, olha, eu puxei o máximo que deu, porque eu ia continuar aqui, para depois continuar puxando mais. Eu fiquei com medo de puxar
e acabar estragando o que eu já fiz. Então eu puxei um pouco, ficou meio esquisito, mas eu vou puxar bastante depois, que aí eu vou virar ele para cima e vai ficar mais fácil de trabalhar. Tá vendo que ele não tá muito bem fechado? Ele tá fechado, mas não tá muito, mas depois eu vou apertar ele com mais força, porque eu fiquei com medo, na verdade, de desmanchar. Fica esse bololô aí no meio, gente, mas é assim mesmo, tá? Você não perdendo nenhuma das suas argolinhas, nenhuma das trancinhas, não vai dar nenhum problema. Você tem que pegar todas elas, ó, vai enrolando. É que no começo fica realmente bem difícil de entender o que a gente tá fazendo, mas tá dando certo, porque eles estão todos, ó. Eu tô seguindo o fluxo da bola, tá? Tô seguindo um fluxo redondo, não parece, mas eu estou. E depois, quando ficar mais apertadinho, aí a gente pode virar para cima, que daí ele vai ficar de um jeito que a gente entende melhor, tá? E ainda como o fio ficou meio no centro, então eu não puxei de tudo, então ainda ficou assim mais confuso ainda. Mas é para parecer uma parte redondinha mesmo, tá? É que ele não corre muito bem o fio, então eu fiz o melhor que deu. Não sei se tá dando para notar, ó. Ele é redondinho, tá vendo? E isso daqui eu vou ter que ir puxando até ele ficar bem fechado. E aí eu vou virar ele para cima e continuar trabalhando nele como se ele fosse um cestinho, que na verdade ele vai parecer um cestinho. É que aqui ele deu um nó, porque ele pega muito, ele é muito grudento, então a gente não sabe muito onde é que tinha que puxar o nó, sabe? Foi bem chato de fazer isso aqui, mas no fim deu tudo certo. Eu apertei e ele ficou, olha, desse jeito aqui, para eu dar uma continuidade. Aí eu fui seguindo. Aí ele ficou desse jeito aqui, gente, ó, fui seguindo a bolinha, aí fui virando para cima e ele foi ficando desse jeito aqui. Aí aqui, ó, eu fui puxando, puxando com cuidado, porque eu fiquei com medo que o fio partisse, tá? Eu acho que ele ficou um pouco grande demais. Talvez se eu tivesse feito menos correntinhas, dava mais certo. Para continuar daí, fica mais fácil, porque agora eu posso pôr a bola aqui no meio e ver o tanto que eu preciso fazer ainda. E assim, ela tem que fechar bem justinha, tá vendo? E ela vai ter que ficar, ó, eu acho que aqui, ó, é o suficiente, ó, porque ela tem que ficar bem justinha mesmo. Ela ficou um pouco folgada, por isso que eu acho que eu deveria ter feito mais fininho, tá? Agora, para fechar a bola, eu faço a mesma coisa. Eu pego o fio, vou colocando ali, ó, vou colocando aqui em todas as correntinhas que eu fiz, que estão aí sobrando, e aí eu vou puxar e apertar com toda a força para eles ficarem bem fechadinhos. É isso que eu vou fazer até a bola ficar toda fechada, tá vendo? Ó, vou passando com calma entre um e outro até fechar tudo. Agora eu vou puxando até fechar toda a minha bola, tá vendo? Toda a extensão da minha bola. Ficou um pouco largo, eu acho que se eu tivesse feito a correntinha mais justinha, talvez ficasse mais justo na bola, talvez ficasse melhor, tá? Mas eu fiz aqui numa medida que eu achei que estaria legal, sabe? Que estaria boa.
mas vocês vão ter que ver bem a medida e se vocês vão querer colocar dentro de uma bola, porque é possível que vocês queiram até colocar um plumante dentro, vai ficar bem leve. Tá vendo que sobrou bastante? Eu acho que ela não precisaria estar sobrando tanto. Ela ficou com o ponto bem fechado, ficou até que bom, mas ela podia ter ficado mais bonita do que isso, tá? É só para mostrar para vocês mais uma opção para fazer bolas no Natal, que são bolas grandes e fazer a bola de um material diferente do que tem por aí, né? A gente já vê bola de plástico, vê bola de tudo quanto é jeito, mas bola grande assim, para a gente fazer na nossa agulha de crochê, vai demorar demais, mas assim a gente até que faz rápido, tá? É que eu fiz a primeira, né? E a primeira nunca fica perfeita. E aqui eu fiz ela aqui, ó, pendurei ela aqui no meio, coloquei uns ursinhos e eu achei que ficou bem legal. Se vocês fizerem, quero muito ver, para ver se vocês fazem ela até mais bonitinha do que a minha. A minha não ficou tão perfeitinha assim.